dia a todas e todos. Agradeço a presença dos senhores e também dos nossos palestrantes, que hoje, muito mais do que palestrantes, são personagens bastante atuantes do processo de construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um processo resultado de muitos debates em torno de 10 anos, né, que surgiu lá no Ministério da Justiça, com participação ativa de todos que estão aqui nessa mesa e, portanto, as reflexões que eles vão compartilhar com a gente têm um caráter bastante objetivo, considerando de onde nós saímos em termos de desejo do que a gente pensava naquela época, há 10 anos atrás, do que seria uma lei boa e forte de proteção de dados pessoais, e aonde nós chegamos hoje. Portanto, as reflexões vão ser bastante ricas e objetivas, discutindo as bases legais, enfocando principalmente as premissas principais, a questão do consentimento, as hipóteses de dispensa de consentimento, as hipóteses de interesse legítimo do controlador e de terceiros, né? E sempre pensando nos objetivos da lei que ficaram expressos, que é proteger a liberdade, proteger a privacidade, garantir direitos fundamentais, que é uma vertente que ficou muito clara na lei, como, aliás, foi dito aqui no começo, na nossa primeira fala da Orla. Portanto, eu passo a palavra, inicialmente, para Marília, que vai nos falar, que é representante de Relações Institucionais do Nubank, e que vai nos dar uma noção geral das bases legais que estão expressas na lei. Marília, a palavra é sua. Obrigada, Flávia. Gostaria de agradecer o CGI pelo convite. Bom dia a todos. Bom, eu sou a Marília, eu sou do time de Relações Institucionais do Nubank, e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória de adequação, de criação de um programa de privacidade dentro do Nubank, e como isso se encaixa na proposta hoje do painel sobre uma conversa sobre as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para isso, eu vou dar um passinho para trás para explicar como o nosso programa foi constituído, como a gente se intitula, quantas pessoas fazem parte, né, as competências. Então, nós somos um time multidisciplinar, internamente, fazem parte pessoas do time de jurídico, do time de compliance, do time de segurança da informação, do time de estrutura e infraestrutura de dados. Então, é um time de diversas competências dentro do Nubank que senta junto, literalmente, e pensa como os processos do Nubank vão ser adequados a essa nova norma. Então, o nosso primeiro desafio foi listar todos os processos dentro da nossa estrutura que tratam dados pessoais e seriam submetidos à adequação da lei. Então, passados a listar os grandes processos, como cadastro de clientes, né, esse é um grande processo. Dentro de cada grande processo, a gente começou a listar os processos dentro desses grandes processos. Então, dentro de cadastro de cliente, mas o que você faz, né? Então, dentro de uma autorização de compra, mas quais outros processos estão dentro de autorização de compras? E, a partir daí, começou um grande mapeamento das possíveis bases legais dentro desses grandes processos. Então, como a Flávia falou, o consentimento, hoje, ele é entendido dentro da nossa tradição jurídica como a grande base para tratamento de dados pessoais, né? O que a gente identifica é que, como não há uma hierarquia dentro das bases legais, o consentimento é mais uma delas. Não menos importante, mas mais uma delas. Então, dentro das outras 10 possibilidades para tratamento de dados pessoais e para as outras possibilidades de tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente começou esse desafio de classificar os grandes processos. Classificados os grandes processos, né, identificamos que nenhum processo estaria fora de uma dessas bases legais, veio o desafio de como classificar esses microprocessos. Que tanto o ciclo de vida do dado passa por diferentes tratamentos e diferentes processos, se ele estaria dentro do mesmo guarda-chuva de uma base legal, ou se dentro desse processo grande, em que se passam
outros pequenos programas, outros subtratamentos de dados pessoais, seria necessária uma classificação em uma diferente base de dados. Então, veio esse desafio para a gente pensar. Não há nenhuma proibição, não há nada específico dizendo que um tratamento não poderia ter mais de uma base legal, mas não há uma confirmação que isso seja possível. Então, essa foi uma tomada de decisão, né, interna de como vamos classificar cada subtratamento também. Cada tratamento, ele compete a uma finalidade muito específica. Então, como a finalidade e a transparência são também pressupostos da lei, a gente partiu da premissa também da finalidade para orientar na classificação das bases legais. Passado esse processo, que é longo e acho que não é tão interessante para compartilhar aqui com vocês, nós passamos a entender melhor quais são os tipos de tratamento que o Nubank faz dos dados dos seus clientes e dos seus empregados e qual é o papel do consentimento em todo esse processo. E eu vou tratar um pouco do consentimento para poder ter um gancho com a próxima fala da Laura. O consentimento, ele é hoje, na nossa tradição jurídica, como eu falei anteriormente, tem um peso muito grande, sobretudo no setor financeiro, em que muitos dos tratamentos feitos em normas como a Lei Complementar 105 do Sigilo Bancário, que requer o consentimento para compartilhamento de dados, o consentimento tem um peso muito grande. E hoje a gente se encontra numa curva de conhecimento de cultura sobre o consentimento ainda muito íngreme, em que a gente precisa caminhar um longo processo em que os cidadãos vão entender que não é só a sua autorização que vai legitimar aquele processo. E muitas vezes a sua autorização não é possível, ou a sua autorização não é mesmo justa. Porque se a gente trata o consentimento como a única base para o tratamento, quando ele chega e tira o consentimento e a gente fala para ele, ao retirar o seu consentimento, implica que eu não vou poder prover o serviço mais para você, é uma forma de controle um pouco ineficaz sobre o que ele, de fato, pode fazer sobre os dados dele. Então, dado isso, a gente considera que a Lei Geral de Proteção de Dados tem outros mecanismos baseados em transparência e finalidade que orientam na adequação dessas outras bases legais que são muito fortes para além do consentimento. Então, vou deixar aberto para a gente continuar essa conversa, em vez de deliberar sobre todas as bases legais que a gente encontrou dentro desse nosso processo, e deixar para os colegas da mesa também falarem um pouco sobre a experiência deles. Obrigada, Marília. Eu passo, então, a palavra para a doutora Laura, professora Laura Schertel Mendes. Ela é professora adjunta de Direito Civil na Universidade de Brasília, é diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas, doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. A palavra é sua, Laura. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer aqui ao CGI por esse gentil convite. É sempre um prazer enorme participar desse seminário, que é tão enriquecedor e um lugar em que a gente pode ter um intercâmbio de informações tão interessantes. Cumprimento também meus colegas aqui de painel, amigos também de longa data, nesse percurso, como a Flávia já muito bem colocou, um percurso longo, muito antes, né, mesmo, até antes, eu diria, das primeiras versões dos projetos de lei. Então, acho que já é um percurso bastante interessante. E nós dividimos aqui o painel de tal modo que eu devesse falar do consentimento, e eu vou trazer algumas reflexões sobre isso. Começar, na verdade, essa reflexão pensando no seguinte: o consentimento, ele é sempre, eu diria que ele traz muitos paradoxos em torno dessa figura, desse instituto. Por um lado, quando a gente pensa no conceito de autodeterminação informativa, ele é visto muitas vezes como a panaceia, né? Como ele que expressa essa autodeterminação, ele concretiza essa autodeterminação, e se houver o consentimento, tudo está resolvido. Muitas vezes existe esse tipo de visão. Por outro, também a gente vê que a utilização do consentimento a tudo, em todos os momentos,
geraria até uma espécie de burocratização. E aí você também tem por outro lado, também tem esse tipo de alegação. Bom, será que isso não vai burocratizar demais absolutamente todos os processos? Então, aí a gente já vê que tem algumas alegações um pouco até contraditórias. Uma outra questão interessante que se fala muito do consentimento bom, ele seria o próprio coração da lei, ele seria o próprio coração, o próprio instrumento, talvez por excelência, por meio do qual o direito fundamental à proteção de dados, ou o direito fundamental à determinação informativa, seria exercido. Mas, por outro, hoje a grande discussão será que esse consentimento não se trata de uma mera ficção? Né? Será que quando a gente está falando de um consentimento meramente formal, em que apenas a gente dá um clique nos termos de uso, a gente estaria falando de uma mera ficção? Então, essas alegações todas que mostram um pouco esse paradoxo que gira em torno do consentimento, mostra a complexidade, de fato, desse tema. E eu acho que isso conversa muito bem também com a brilhante palestra da professora Orla, que foi muito, que colocou de uma forma muito interessante esse repensar dessas fundações da proteção de dados pessoais. E, talvez, para expressar ainda também esse paradoxo, eu vou usar aqui alguns exemplos. A gente sempre fala dos termos de uso, né? Tem vários termos de uso. A gente ficou famoso um termo de uso específico de uma empresa em que o consumidor autorizava a venda de sua alma, né? Isso ficou conhecido. Outros termos de uso das Smart TV, de algumas Smart TVs, dizendo, olha, eu posso acionar a câmera e o microfone da sua televisão a qualquer momento. Então será que é razoável, né? E aí isso gera a seguinte questão: qual que é a liberdade, qual que é a efetividade e qual que é a materialidade desse consentimento? Para além disso, que são questões que a gente já tinha também na defesa do consumidor, essa discussão sobre qual é a liberdade real que a pessoa tem ao consentir, tem outras questões que me parecem ainda mais interessantes quando a gente está lidando com o fluxo de informações. Vamos pensar nos debates mais atuais relacionados a algoritmos e discriminação algorítmica, né? Tem um caso recente da Amazon, de um software de recrutamento, em que ficou claro, a própria empresa resolveu tirar o software de funcionamento, porque havia uma discriminação, isso foi divulgado pela Reuters, em primeira mão, mas havia uma discriminação muito clara de gênero. Então, a maior parte de candidatos homens, eles eram ranqueados de uma forma melhor do que as mulheres. E se a gente for pensar nesse caso, digamos que os candidatos tenham consentido digamos, para o processamento dos seus dados nesse algoritmo. Esse consentimento, ele tem alguma validade? Tem alguma... talvez a pergunta não seja de validade, mas qual é a função desse consentimento quando a gente está falando de discriminação? Quando o output é discriminatório? Né? Faz alguma diferença aquela pessoa ter consentido ou não? Ou o problema está, de fato, no risco que aquele processamento de informações trouxe? Tá? Então, isso, para lembrar, acho que esse é um ponto interessante, porque mostra que o consentimento, ele tem talvez todo o problema, já de muito tempo já que a gente já conhece, quando a gente fala da defesa do consumidor, quando a gente fala de racionalidade limitada, de problemas de assimetria de informação e assimetria de poder, e, portanto, são problemas em que um mero consentimento formal, na verdade, eu não consigo efetivar e tornar aquele consentimento... ele não expressa uma liberdade material daquela pessoa, isso em primeira mão, né, Flávia? A gente já conversou muito sobre isso. Então, é claro que na proteção de dados, essas limitações à autonomia da vontade e as limitações à autonomia material da vontade, ou seja, as circunstâncias fáticas, seja porque eu tenho uma desigualdade de poderes, seja porque eu tenho uma desigualdade de informação, seja porque eu tenho uma limitação, inclusive, por parte do consumidor, né, da racionalidade em relação ao funcionamento daquilo, é que eu vou ter, de fato, uma limitação. As circunstâncias fáticas não permitem uma liberdade real. Esse já é um problema conhecido e que também afeta, claramente, a proteção de dados. Tem um problema que eu também queria comentar, que não é tão conhecido assim, e que diz respeito especificamente à proteção de dados, que trata, na verdade, do próprio objeto que a proteção de dados regula, que é o fluxo informacional, que é a informação. E quando a gente está tratando de fluxo informacional, do fluxo das informações, o que na verdade, todas essas leis, essas mais de 100 leis de proteção de dados que a gente tem no mundo, o que elas visam coibir? Será que elas visam coibir, não é exatamente os riscos que advêm
do processamento de informação, se elas visam coibir esses riscos, então não basta apenas, e aí talvez seja daí que um conflito que a gente sempre tem com o consentimento e também com outras bases legais, mas com o consentimento ainda de uma forma mais clara. Não basta apenas definir se aquele dado pode ou não ser coletado, pode ou não ser usado. Porque muitas vezes eu não sei como é que aquele dado vai ser interpretado, como aquela informação vai ser interpretada. Aqui eu estou me referindo especificamente a 2 debates que trataram dessa questão. O debate americano, especialmente pela Ellen Nissenbaum, quando ela fala de privacidade contextual, o que ela está dizendo é exatamente isso. Na verdade, se a gente estiver olhando os riscos, não me interessa exatamente quando esse dado foi coletado ou para quê, mas, na verdade, como ele vai ser usado, em que contexto ele vai ser usado. Tá? Então, esse é o debate americano, muito conhecido. O debate alemão, que vai também muito nessa linha, ele parte do pressuposto, inclusive é um debate que começa criticando o conceito mais restrito de autodeterminação informativa. Há uma crítica doutrinária muito forte na Alemanha, pouco conhecida, inclusive, mas em relação ao próprio conceito desenvolvido no primeiro momento pelo Tribunal Constitucional Alemão. E talvez não ao conceito desenvolvido pelo tribunal, mas à forma que esse conceito foi lido, ao meu ver. E esse debate alemão ele se entra na seguinte questão: a gente tem que separar dados de informação. E, de fato, em relação a dados, eu posso ter uma perspectiva um pouco mais de para quem que eu transferi esse dado? Eu consenti ou não para essa transferência? Ok, em relação aos dados, eu consigo ter um pouco mais esse controle sobre esse fluxo de dados. Mas sobre como essa informação vai ser utilizada e como ela vai ser interpretada em determinado contexto, é impossível. Não tem como dizer que uma pessoa tem controle sobre como é que essa interpretação vai ser realizada. Isso mostra que as limitações relacionadas ao consentimento, as limitações relacionadas à autonomia, elas são, por um lado, aquelas já conhecidas, já de longa data, da defesa do consumidor e de todo o direito civil, sobre, de fato, qualquer liberdade que se tem para consentir em circunstâncias em que se tem a assimetria de poder e tudo. Mas mostra também que a gente tem, na proteção de dados, uma outra limitação que a gente precisa considerar, que é a limitação inerente ao fluxo informacional. Tá certo? Tudo isso para dizer que, muitas vezes, é importante a gente parar para pensar e dizer o seguinte: olha, o consentimento é importante, sem dúvida nenhuma, mas ele não vai ser o cheque em branco para, digamos, para todas as circunstâncias, porque eu não consigo, por meio dele, limitar risco. Eu não consigo, por meio dele, garantir que aquela informação não vai ser interpretada em determinado contexto. Para exemplificar esse caso, eu vou até também citar um outro caso a importância, né, da discussão sobre riscos. Eu vou exemplificar um outro caso da Corte Constitucional Alemã, que foi uma decisão de 2008, tá? A autodeterminação informativa foi em 83. E, em 2008, veio uma discussão sobre na verdade, era uma agência estadual de segurança alemã, que foi aprovada uma lei estadual dizendo que essa agência poderia instalar cavalos de Troia, uma espécie daqueles softwares, né, espiões, que a gente chama, nos aparelhos das pessoas, tá certo? E essa lei então, houve uma reclamação e houve uma reclamação no Tribunal Constitucional e havia um consenso de que claramente ela seria declarada inconstitucional e todo mundo imaginou, bom, ela vai ser declarada inconstitucional com base no direito à autodeterminação informativa, já garantido desde 83 na Alemanha. E qual não foi a surpresa quando, na verdade, a Corte disse o seguinte: olha, em um contexto que a gente não se pode mais falar em controle, né, quando a gente está instalando um software espião, é o contrário de controle. Na verdade, se a gente pensar, né, instalar um software seja no nosso notebook, nos nossos smartphones, talvez seja uma invasão maior do que colocar uma câmera na nossa casa, certo? Porque a pessoa vai saber tudo, absolutamente tudo do que a gente pensa, do que a gente fala, com quem a gente se comunica. Então, certamente, talvez seja a vigilância mais poderosa na qual a gente pode pensar. E, pensando nisso, o que a Corte disse? Olha, o direito à autodeterminação informativa ele não é mais suficiente para enfrentar esse tipo de situação. As pessoas precisam confiar que os seus sistemas funcionem da forma que elas imaginem, que os seus sistemas sejam confiáveis. E aí, de uma forma muito interessante, ela, digamos, da mesma forma que já tinha acontecido em 83, ela extraiu do livre desenvolvimento da personalidade um direito à garantia da confidencialidade e integridade dos sistemas.
Aqui, eu acho que muitos trabalham com segurança da informação e sabem que, na verdade, ela extraiu esses conceitos do próprio conceito de segurança da informação. E aí, isso trouxe à luz o seguinte debate. Eu preciso, quando a gente está falando do fluxo informacional na nossa sociedade, o controle ele é relevante, mas não é só ele que é relevante. Eu preciso também desse conceito de confiança, tá certo? Eu preciso do conceito de legítima expectativa, de como é que a gente imagina que esses sistemas pessoais funcionam. Eu preciso confiar, porque, do contrário, eu não consigo me comunicar, tá certo? E, num contexto de dependência nossa em relação a esses serviços, em relação a esses sistemas, essa proteção da confiança fica ainda mais relevante. E isso é também interessante, porque o que ficou claro é que a autodeterminação informativa, esse direito fundamental, ele, na verdade, ele tem um pressuposto, que é exatamente essa confiança. Eu só posso depois, eu só posso pensar, de fato, para quem eu quero transferir os meus dados, se eu quero permitir ou não que os meus dados sejam utilizados em tal contexto, se, no primeiro momento, eu posso, pelo menos, confiar nesses sistemas, tá certo? Então, eu acho que isso mostrou alguns pressupostos que não estavam claros na primeira discussão da autodeterminação informativa. Tudo isso para dizer que eu acho que essas duas grandes questões são questões que hoje afetam ou acabam interferindo na forma que a gente vê o consentimento. Eu trabalhei na minha tese na Alemanha com a ideia de que a autodeterminação informativa, ou mesmo a proteção de dados, ela deve ser materializada. Então, no sentido de uma tendência à materialização da proteção de dados. E aqui eu vou tentar explicitar o que seria essa tendência à materialização, tá? Já um pouco expressa nessa linha, com base nisso que eu já comentei. O primeiro ponto seria, de fato, um controle que a gente já tem, isso acho que, na verdade, já tem acontecido no STJ, é natural que continue acontecendo. A partir do momento em que a gente vai ter vários termos de uso agora com a LGPD, é natural que esses termos sejam validados a partir de parâmetros objetivos, seja da boa-fé, seja das legítimas expectativas, e a partir de conceitos e princípios que a própria Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, digamos, esse controle de um aspecto subjetivo do consentimento, a partir de elementos objetivos, certamente vai acontecer. E esse seria, então, o primeiro aspecto que eu acho que é uma tendência que vai evidenciar uma tendência à materialização. Então, esse primeiro não é tão diferente do que a gente já vê na esfera civil, de uma forma geral, mas eu imagino que isso vai acontecer com mais frequência ainda, né? É só a gente pensar em um caso de cartão de crédito no STJ que foi isso. Essa cláusula aqui ela é nula por ser abusiva. Então, acho que essa é uma tendência que provavelmente vai aumentar e vai continuar acontecendo. Uma segunda tendência que expressa também essa materialização da autodeterminação é a ideia de que não é apenas o consentimento contratual que exprime a ideia de controle. E sim, quando a gente está pensando numa arquitetura, no código, na própria arquitetura da internet, eu preciso que esse consentimento, que esse controle esteja expresso na arquitetura. Então, isso a gente não tinha se a gente pensa nessa perspectiva contratual consumerista. A única hipótese que eu tinha num contrato eu preciso controlar esse contrato e dizer tal cláusula é nula, tal cláusula é abusiva, tal cláusula gera um desequilíbrio. Quando a gente está falando já de uma arquitetura da internet, é o contrário. Eu posso dizer que não. Por que o consentimento ele vai ficar expresso apenas nesses termos contratuais, se a própria arquitetura pode permitir ampliar ou diminuir esse controle? Então, o segundo elemento de materialização seria, a segunda tendência seria nesse sentido, de que, e aqui eu uso algumas expressões também advindas do direito alemão, como proteção pelo sistema, lembra um pouco a ideia de design, né, mas seria a proteção pelo sistema, e uma autoproteção. É a ideia de que a própria pessoa pode decidir, é o que a gente já vê, em alguma medida, um pouco no nosso iPhone, né, um pouco no nosso smartphone, de uma forma geral. Qual que é o nível de proteção que eu quero ter? Então, essa proteção pelo sistema, esse controle, eu acho que é uma tendência também muito mais interessante de exprimir controle do que a ideia de um consentimento contratualizado. E um terceiro elemento, aí vem, sim, um outro elemento que é muito próprio dessa nossa matéria, que tem a ver com os riscos, que é a ideia de que a proteção de dados, ela não é apenas, ela não se resume apenas nas condições de legitimidade, ou naquelas bases legais do artigo 7º, né, da nossa lei. Mas, sim, se a gente for pensar nos princípios, os próprios princípios da proteção de dados podem nos ajudar a identificar quais são os riscos
para determinado tipo de tratamento. Isso significa que, ainda que, como no caso do algoritmo, ainda que aquele dado tenha sido consentido, né, ainda que aquele tratamento tenha sido consentido, isso não significa que todo aquele tratamento ou que aquele consentimento é um cheque em branco. Por quê? Porque eu tenho, na própria lei, uma forma de avaliar os riscos daquele tratamento. Então, na verdade, as formas de avaliar riscos são inúmeras. Como a própria professora Orla comentou hoje, por regulação é a forma mais óbvia. Eu posso proibir ou permitir, de uma forma limitada, determinados tipos de uso. Então, na verdade, são várias formas de avaliar esse risco. Mas, claramente, se a gente não olhar os riscos e não olhar, portanto, também a ideia de que a proteção de dados, ela visa não só o controle, mas também a confiança, certo? Eu tenho uma visão limitada dessa disciplina. Então, eu encerraria aqui dizendo que essa tendência à materialização desse controle seria exatamente essa ideia de que eu busco reforçar um controle material, fático, naquilo que é possível. Mas lembrando que isso não esgota essa disciplina. Eu preciso também pensar numa ideia de uma privacidade mais contextual e a ideia de evitar riscos por meio, seja dos próprios princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados me traz, mas também de outras legislações específicas que, naturalmente, podem vir a aparecer a partir do momento em que o legislador se deparar com riscos específicos em setores específicos. É natural que isso também seja trabalhado. Então, com isso, eu encerro e depois me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Eu acho que a fala da Laura coloca muito claro a relação que existe entre as previsões na legislação sobre consentimento e o quanto isso garante a liberdade, que é um pressuposto tanto da Lei de Proteção de Dados Pessoais, quanto também no Marco Civil da Internet, que trata, né, da necessidade de consentimento, até de uma forma mais exigente do que está previsto inicialmente na Lei de Proteção de Dados Pessoais. E isso, acho que ressalta algo que também foi colocado na fala da professora Orla, que a necessidade da gente enxergar a defesa coletiva, não só pela sociedade civil, por organizações da sociedade civil, mas também dos poderes públicos, de acompanharem essas situações de risco, essas situações de não legitimação suficiente, quando o consumidor, o usuário, dá o seu consentimento, para que regulamentações sejam feitas. Por isso é que a gente lamenta, né, de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, desde já, não tenha um caráter independente, integre a estrutura da Presidência da República, do Poder Executivo Federal, e porque a gente, com essas questões que são muito dinâmicas, a gente demanda uma atuação constante de um poder regulatório que garanta essa relação entre as bases legais e a necessidade que a gente tem de liberdade, e é o que legitima, né, a regulação e a lei. E, sendo assim, passo a palavra para o Carlos Afonso, que é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Faculdade de Direito da UERJ e da PUC Rio, diretor do ITS, fundador do ITS, e também faz parte da Comissão de Direito Autoral da OAB do Rio de Janeiro, é Policy Fellow da ONG Access, tá bom? Tá bom, então. Bom, e depois vocês vão ver tudo que ele é aqui, que é sempre um espetáculo a fala do CAF aqui. CAF, a palavra é sua. Obrigada. Legal, vamos lá. Obrigadíssimo, Flávia. Antes de mais nada, obrigado ao Comitê Gestor por esse gentil convite. É um prazer poder voltar aqui ao Seminário de Privacidade e Proteção de Dados. E é muito interessante ver,
enfim, casa cheia, né? O que mostra a importância do tema. Enfim, para muitos de nós que estamos aqui há bastante tempo trabalhando no tema e participando desse seminário anual do CGI, é muito gratificante ver o aumento no interesse do tema e como esse tema vem se desenvolvendo. A minha missão aqui nesse painel, com tantos amigos queridos, é falar um pouquinho sobre um dos requisitos para tratamento de dados. E a minha missão é falar sobre os interesses legítimos. Mas, antes de mais nada, pegando um pouquinho do gancho aqui da fala da Laura, que disse que consentimento não é um cheque em branco, eu achei super interessante, porque eu ia começar a minha fala justamente dizendo que interesses legítimos também não são um cheque em branco. Então, acho que a gente já pode convencionar aqui no painel que, enfim, nenhum requisito para tratamento de dado pessoal é um cheque em branco. E isso comunica algo que é importante. Esse nosso painel é um painel que está olhando muito, especialmente, artigo 7º, artigo 11 da lei, ou seja, analisando ali quais são as bases, quais são os requisitos para tratamento de dados pessoais. Mas a gente gostaria que vocês não se satisfizessem apenas com esse pensamento sobre os requisitos e não passassem a impressão de que, uma vez selecionado o requisito, ufa, missão cumprida, e agora a gente faz com o dado pessoal, seja lá o que quiser. Então, acho que essa comunicação ela é muito importante. A escolha do requisito para tratamento dos dados pessoais é apenas o início de um processo que envolve uma série de situações importantes sobre a análise, a compreensão, enfim, da vida útil desse dado, de como esse dado será tratado, e aí, por isso, vale a pena a gente entender quais são as peculiaridades de um desses requisitos, que o que são os interesses legítimos do controlador ou de terceiros. Então, esse slide aqui é só para mostrar que, além do consentimento, nós temos essas outras 9 bases para tratamento de dados pessoais. Essa é apenas uma forma gráfica de mostrar o artigo 7º da LGPD. E a gente não está trabalhando aqui com a questão de dados sensíveis, então, especialmente na minha encomenda para legítimos interesses, dados sensíveis estão fora, e eu começo justamente por aí. Bom, e aqui já temos de início uma surpresa. A surpresa é que os meus pontos todos são tão importantes que eles são o ponto 1. Então, ao longo dos próximos todos os slides, pelo visto, vocês serão brindados com pontos de igual importância. Enfim, isso não era previsto, mas, enfim, é sempre bom que você não vai poder ficar escolhendo qual é o seu ponto favorito de acordo com a sua importância nos slides subsequentes. Então, vamos lá. Primeiro ponto, todos de igual importância. Os interesses legítimos, eles são um requisito previsto no artigo 7º, não previsto no artigo 11. Consequentemente, a primeira conclusão que a gente precisa chegar é que interesses legítimos não é uma opção caso você esteja tratando dados sensíveis. Então, logo na largada, né, e aí pegando um pouquinho da fala da Marília, que é entender quais são os dados que você está tratando, na identificação da natureza desses dados, se esse dado for um dado sensível, esse requisito de interesse legítimo já não é adequado para você. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, é entender qual é a natureza dos dados que você está tratando e se interesses legítimos, então, é uma opção, caso você esteja dentro do artigo 7º, não do artigo 11. Segundo, vale aqui uma questão que é importante. E eu gosto muito, eu sempre acho que o Marco Civil e a LGPD, enfim, se comunicam de forma que a gente não entende. E acho muito bonito o fato de que o artigo 7º, inciso 9º do Marco Civil, seja justamente o artigo sobre consentimento e o artigo 7º, inciso 9º da LGPD, ser sobre interesses legítimos. O que isso significa, não faço ideia. Mas o fato é que o artigo 7º, inciso 9º, é o inciso dentro do artigo 7º que traz justamente a previsão, a redação sobre interesses legítimos. Notem aqui algo importante. Ele diz, quando necessário para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados. Um ponto importante com relação a essa redação, e que é algo que a gente traz também da redação do GDPR, é a falsa impressão de que, na medida em que eu escolho os interesses legítimos, esse dado não é mais protegido. Porque, do jeito que a redação está colocada, parece que você escolhe os interesses legítimos, exceto nos casos em que
determinadas situações demandarem uma proteção dos dados. Consequentemente, quando você escolhe o interesse legítimo, o dado está desprotegido. Então, acho que vale a pena, eu sei que isso pode parecer meramente um detalhe semântico, mas acho que é importante reforçar esse ponto de que a escolha pelos interesses legítimos não significa que o dado pessoal não está protegido. Como a gente vai ver, muito pelo contrário. Porque esse requisito dos interesses... Nossa, agora temos pontuação, numeração, maravilha. Então, para você ver, frustração. O requisito dos interesses legítimos, ele é o mais flexível. Ele realmente parece ser aquele que se adequa ao maior número de situações. Mas ele é também, vale lembrar, se não o mais complexo, gerando uma série de obrigações. Então, aqui já vai um recado para aqueles que imaginam que a escolha pelo interesse legítimo é uma escolha que facilita a vida da empresa, que facilita a vida da entidade. Talvez você esteja caminhando para uma armadilha na qual você não tem uma real dimensão de todas as obrigações, de todas as condicionantes que você vai atrair para o tratamento daquele dado pessoal. E aqui, vale a pena dizer que essa farta utilização dos interesses legítimos se dá justamente pela sua versatilidade, pela sua flexibilidade, porque ele está aberto a novos usos de um dado, sem que seja necessária a interação com o titular dos dados para obter, por exemplo, o seu consentimento. De certa medida, eu acho que vale a pena a gente usar a imagem de que esse inciso 9º do artigo 7º, ele funciona quase como que um radar. Porque se o consentimento necessita que a entidade vá buscar a interação com o titular dos dados pessoais, os interesses legítimos prescindem desse movimento. Então, eu poderia, na minha análise, optar pelos interesses legítimos e, a princípio, não teria uma interação com o titular dos dados pessoais. Então, esse fator de como um radar explica, de alguma medida, a sua larga adoção, especialmente para novos modelos de negócio, para situações inovadoras. Então, por isso, o interesse legítimo aparece na largada como esse movimento. Mas vale lembrar que, no consentimento, existe uma reflexão teórica, como a gente já viu aqui, por parte do titular dos dados pessoais, em entender que esses dados serão tratados, em dar o seu ok, em dar o seu aceite. No caso dos interesses legítimos, essa eventual divisão de riscos, e aqui estou falando em termos muito genéricos, né, não existe. Por que não existe? Porque não há essa interação com o titular dos dados. No caso do consentimento, a entidade que vai tratar os dados, pelo menos pode dizer, não, mas você teve que refletir, você teve que ler os termos de uso e clicar dizendo que você concorda. Embora, pessoalmente, eu gostaria que tivesse um termo de uso que dissesse assim, não li, mas concordo. Que eu acho mentir meio feio, né? Então, seria uma saída honrosa, né, para situações como essa. Enfim, né, não resolve o problema de proteção de dados, mas resolve o problema ético, enfim, que é o seu compromisso com a verdade. Mas, brincadeiras à parte, acho que vale a pena lembrar como o interesse legítimo propicia justamente essa situação em que essa divisão de riscos não existe. É a entidade que assumiu para si o risco de tratar esses dados. E aqui tomando toda a cautela, enfim, com a indicação de riscos, para a gente também não entrar aqui na discussão de responsabilidade, que é um outro painel. No exemplo do marketing direto, por exemplo, aqui queria tratar de 2 exemplos. Né? No marketing direto, por exemplo, o GDPR, né, lá no Considerando a 47, prevê a possibilidade de você utilizar interesses legítimos para essa prática. Vale lembrar que isso não é uma carta em branco na Europa, você tem, enfim, outras regras que vão tornar o marketing direto mais restrito, mas você encontra no Considerando a 47 a ideia de que o tratamento de dados pessoais para fins de marketing direto pode ser levado dentro de um conceito de interesse legítimo. Então, isso está lá no GDPR, especialmente se já houver em contato prévio entre o controlador e o titular dos dados pessoais, mas acho que fica a dúvida sobre, enfim, prospecção de clientes, né? Será que eu posso buscar clientes através de uma mensagem direta na caixa postal, no número de celular da pessoa, e como isso impacta não só a proteção de dados, mas uma série de outros direitos, especialmente numa relação de consumo, né, do consumidor que recebe essa mensagem. Um outro exemplo é o caso do background check. E aqui vale a pena lembrar algo importante. E por que eu estou puxando o exemplo do background check?
eu tenho visto muitas empresas usar os interesses legítimos como a justificativa para fazer background check antes da contratação. E aqui vai um recado que eu acho que é importante. A LGPD não é o começo, o meio e o fim de um debate sobre proteção de dados. Nesse caso, especificamente, a Justiça do Trabalho tem sido muito restritiva na aceitação de background checks. E aqui a gente tem uma situação que é interessante, porque, por um lado, você parece entender que interesse legítimo estaria adequado dentro de uma ideia de uma checagem de antecedentes criminais, histórico de crédito, enfim, da pessoa para a contratação. Por outro lado, o TST tem várias decisões dizendo negativo, só para funções muito específicas, cargos de confiança muito ali colocadas. Um exemplo que aparece no TST, por exemplo, é antecedente criminal para quem vai ser o vigia da sua loja, do seu estabelecimento, ok, porque isso está diretamente relacionado à posição que ele vai exercer. Então, acho que esse é um recado importante para a gente entender que o debate sobre interesse legítimo ele não se esgota nesse ping-pong entre artigo 7º, artigo 10º e demais dispositivos da LGPD. A gente tem que ter uma visão mais ampla. Falei no artigo 10º porque ele é importante, justamente porque ele ilumina esses dois exemplos que eu dei de marketing direto e background check. Ele diz que o interesse legítimo do controlador somente poderá fundamentar o tratamento de dados pessoais para, 1, finalidades legítimas, 2, consideradas em situações concretas, ou seja, não é em abstrato, e que incluem, mas não se limitam. Uma nota importante, não se limitam. Então, o artigo 10º, no inciso 1º e 2º, traz exemplos, como apoio e promoção à atividade do controlador e exercício regular dos direitos e prestação de serviços que beneficiem o titular do dado pessoal. Bom, partindo para os últimos 5 minutinhos aqui da minha fala, já entendendo, então, que a gente tem esse diálogo entre artigo 7º e artigo 10º da LGPD para desenhar os contornos de interesses legítimos, a gente precisa saber, na prática, como é que eu sei se eu tenho ou não um interesse legítimo para tratar esses dados. E aqui, pessoal, vale lembrar que a gente tem uma certa profusão de testes, metodologias, formas de tratar essa questão. Mas, independentemente de qual seja o teste ou a metodologia que você vai aqui adotar, para fazer um assessment de legítimo interesse, vale lembrar que o artigo 37 manda um recado para controladores e operadores, dizendo que eles devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Então, o legítimo interesse não está preso apenas no jogo entre artigo 7º e 10º. O legislador, lá atrás, quando vai tratar da operação feita ou das atividades feitas por controlador e operador, também manda um recado, dizendo que você tem que manter registro desse tratamento. Ok, como é que eu faço, então, esse teste para saber se eu tenho ou não interesse legítimo? Dentre os vários testes, entre as várias metodologias, eu gostaria só de aqui indicar aquela que é sugerida no relatório do grupo de trabalho do artigo 29, que foi o grupo que reuniu todas as autoridades de proteção de dados na Europa e que ali montou um teste de 4 fases, 4 passos, que acho que realmente consegue trazer para a gente uma visão clara de quais são esses momentos e o que eu preciso fazer. Eu vou rapidinho aqui para não estourar muito meu tempo. Mas a ideia é, uma primeira fase, avaliar se existe legitimidade por parte do controlador em tratar esses dados. E como é que eu sei se o meu interesse é legítimo, se eu tenho efetivamente essa legitimidade para tratar esses dados? Quais são os indicadores que o Working Party do artigo 29 seleciona? Primeiro, se o seu interesse é ancorado em um direito fundamental. Segundo, se o seu interesse atende um determinado interesse de natureza pública, coletiva, pode até não ser apenas um interesse de natureza privada. Ele se conecta com outros requisitos para tratamento de dados, ou você apenas tem o interesse legítimo? E existe alguma recomendação ou reconhecimento social sobre essa prática? Isso vai ser importante quando a gente virar o prato da balança e analisar do lado do titular dos dados pessoais se existe expectativa de tratamento desses dados. Então, virou o prato da balança e lá a gente vai ver a segunda fase, que eu não estou mais analisando, então, sob a ótica do controlador, mas agora sobre a ótica do titular dos dados pessoais. E aí a discussão é,
será que eu tenho a necessidade para tratar esses dados? Qual é o impacto que isso gera sobre o titular do dado pessoal? E aí eu preciso analisar que impacto é esse, qual é a natureza desse dado pessoal, a forma pela qual esse dado pessoal será tratado, as expectativas legítimas do titular em ter seu dado tratado ou não, e o perfil do controlador que vai exercer essas funções. Uma vez feito esses dois lados, eu passo, então, a equilibrar, a ponderar os dois lados da balança, vendo tratamento proporcional ou transparente, se eu tenho uma menor probabilidade de restrição aos interesses e aos direitos fundamentais do titular, e justamente jogando para uma quarta fase, que às vezes não é dada tanta atenção, e talvez seja a mais importante, que é saber, caso na ponderação da fase 3 eu decida, ok, eu posso tratar esses dados, eu não terminei ainda o teste. Eu tenho uma quarta fase que vai analisar se eu tenho medidas de salvaguardas adicionais que são transparência, que facilitam o exercício de direitos, de oposição, de apagamento, de portabilidade, com relação a esses dados. Então, pessoal, de uma forma resumida, essas são as 4 fases que o grupo de trabalho do artigo 29 acaba desenhando. Os meus slides a seguir apenas repetem isso, trazendo aqui a indicação de dispositivos da LGPD que se adequam a esse movimento. Então, primeira fase olha a legitimidade, segunda fase olha a necessidade e o impacto na esfera do titular dos dados pessoais. A fase 3 faz justamente esse equilíbrio, esse balanceamento aqui, envolvendo legítima expectativa e direitos e liberdades fundamentais. E, por fim, uma análise de salvaguarda envolvendo transparência, mecanismos de oposição e eventuais mitigações de risco. E isso tem aparecido, gente, com bastante frequência, e, inclusive, é interessante ver que algumas empresas, inclusive, adotam de uma forma bastante proativa, né, uma visualização dessas medidas que aparecem na fase 4, e aí a gente tem diversos exemplos de visualização desses direitos que eu acho que são importantes para o cumprimento dessa fase 4 da análise de legítimo interesse. Bom, então, eu fico por aqui, deixando só nesse slide essa visão dessas 4 fases, que eu acho que são úteis para a gente entender, para a gente analisar se uma entidade, se um controlador tem ou não interesses legítimos para tratar esses dados. Obrigado, pessoal. Obrigada, CAF. Eu acho que a fala do CAF deixa muito claro que a contrapartida do legítimo interesse é uma necessidade de accountability muito maior e também destaca, eu acho, como o Código de Defesa do Consumidor ainda vai ser importante, né, no que diz respeito às previsões sobre cláusulas abusivas, práticas abusivas, né, para a gente, neste campo de direitos, exercer esses direitos. Bom, eu passo, então, para o Marcos Gerhard Lindermayer. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, chefe de gabinete da Ouvidoria Geral da União, secretário executivo da Rede Nacional de Ouvidorias e conselheiro na Comissão de Anistia, atuou na implantação da Lei de Acesso à Informação e do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos no governo federal, bem como na regulamentação do tratamento de informações sigilosas junto ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E, desde 2016, representa o Brasil como membro observador da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Marcos, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Flávia. Vou levantar. Eu sou uma pessoa de estatura média, eu entendo que as pessoas lá atrás provavelmente não vão conseguir me enxergar. Tudo bom? Bom dia. Ou seria já boa tarde, não sei. Vamos lá. Bom, aqui. Posso? Tá bom. Diferentemente das falas que me antecederam, eu posso passar uma perspectiva um pouco diferente, como quase um insider dentro do governo durante todo esse processo da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Proteção de Dados. E também
tendo passado por 2 implementações de leis no âmbito do Poder Executivo Federal, eu tenho um pouco de cautela ao dar certezas. Então, a minha intenção aqui é mais pontuar dúvidas, talvez, e inquietações, algumas delas expressas até pela colega Marta, que fez a pergunta para a professora Orla. Bom, coube a mim falar sobre o quê? Sobre o impacto, no caso do poder público, né? E por quê? Por que a lei de acesso eu vou continuar falando lei de acesso à informação algumas vezes, tá? Por que a LGPD irá, sim, se aplicar ao poder público? Porque nós somos, provavelmente, o maior detentor de dados pessoais do Brasil. As nossas bases de dados não são apenas 70 milhões, como citado anteriormente. A gente está falando de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, né, que já nascem indexados, né, agora. Então, de fato, o Estado, ele é o grande detentor de bases de dados de informações privadas. Mais do que isso, nós tínhamos uma perspectiva de que o Estado, ao coletar essas informações privadas, ele daria, em contrapartida, garantias de sigilo, entre aspas, sobre essas informações. E aí nós temos essas contrapartidas claramente expressas no CTN, quando a gente fala do sigilo fiscal, a gente tem essas contrapartidas claramente expressas também na lei do IBGE, também em 68, que fala sobre o sigilo dos dados coletados. Então, sempre que o Estado intervinha, ou de alguma maneira buscava junto ao cidadão, junto à sociedade, alguma informação, ele colocava lá um dispositivo legal que garantia esse sigilo. Muito bem, mas partíamos de um pressuposto de que a informação dada ao Estado que mal poderia causar ao cidadão. Sim, pode causar mal, né? Então, a gente não pode mais passar de uma perspectiva de o sigilo como a única proteção necessária. Existem outras salvaguardas que são necessárias. Em 2011, a Lei de Acesso à Informação trouxe no artigo 31, e dessa vez eu acertei, é a Lei de Acesso à Informação mesmo, trouxe no artigo 31 uma incipiente regulamentação sobre o que seriam informações pessoais no âmbito da administração pública e como elas deveriam ser tratadas em termos de salvaguardas. Estabeleceu, inclusive, questões relativas à finalidade, à necessidade, a prazo de guarda, quais seriam os titulares, quem eram os titulares e quem poderia ter acesso àquelas informações, acesso por terceiros também. Tudo está lá, de uma maneira bastante simples, mas está lá. O interessante é que, quando ela fala sobre acesso à informação pessoal na administração pública, ela vai citar claramente direitos de personalidade, porque ela vai falar sobre informações necessárias à garantia da intimidade, vida privada, honra e imagem. Só isso. Então, toda a construção feita ao longo desses últimos anos no âmbito da administração pública se dá com base numa leitura constitucional, que a Lei de Acesso à Informação acaba nos obrigando. Mas esses controles de fluxo, de fato, não são suficientes, né? E a gente traz agora uma grande oportunidade, não apenas do ponto de vista de colocar o cidadão no centro do processo de decisão no Estado, sobre como utilizamos os dados deles, mas também um processo de simplificação do próprio Estado. Bom, só que isso nos traz algumas questões bastante relevantes, né? Existem alguns microsistemas que acabam tendo de ser harmonizados. Eu acho que talvez o mais relevante, que perpassou toda a discussão da LGPD com relação à Lei de Acesso à Informação, né? O Estado diz respeito à Lei de Acesso à Informação. Quais os impactos disso? E não é só no Brasil que isso acontece, né? Chile, também a discussão é muito grande, inclusive o Conselho para a Transparência, que é o órgão de acesso à informação, deverá assumir as funções de autoridade nacional. No México, o INAI, uma instituição gigantesca, ela trabalha com acesso à informação quanto proteção de dados. Quais as implicações diretas? Bom, uma das implicações mais interessantes é essa. Será que a gente tem que colocar um disclaimer agora na lei? Porque, nós podemos informar informações pessoais, claramente, de servidores públicos. Existe uma mitigação da privacidade, mitigação entre várias aspas, da privacidade nessa relação, inclusive com publicação de salários, remunerações, etc. Mas existe um disclaimer geral novo ali. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificariam a sua
Está certo que existe um artigo 3º, 4º, já se fala que não se aplicam os dispositivos da lei a esses dois temas. No entanto, sim, se aplicam, porque ela fala que será tratado em regulamento específico, que deverá observar os direitos, deverá observar os procedimentos, e ainda existem várias obrigações relativas à informação à autoridade nacional. Então, sim, se aplica. E como é que a gente lida essa nova tensão, ou possíveis tensões, entre uma autoridade nacional e os órgãos de proteção e defesa do Estado? São dúvidas. Dúvidas que aconteceram também na implantação da Lei de Acesso à Informação. E até hoje nós estamos trabalhando para que se consiga avançar nesse tema. E aí nós temos a nossa hipótese, né? Alcance da hipótese de tratamento pela administração. Nós temos políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Prescinde de consentimento? Prescinde da hipótese de legítimo interesse? Não necessariamente. Mas aqui nós temos um caso bastante amplo. Por quê? Políticas públicas, a gente pode pensar que ela pode ser qualquer ato estatal, ação, e que tenha características tanto estratégicas quanto operacionais. Então, qualquer ato previsto em lei que tenha componentes estratégicos ou operacionais, que sejam comissivos, obviamente, e sejam cometidos por um agente de Estado, poderia estar dentro do que se diria uma política pública. E ainda tem mais uma questão: será que existe a possibilidade até de expansão desse escopo em casos específicos de interesse legítimo? Não sei. Por exemplo, quando um órgão de controle faz uma investigação preliminar para iniciar um processo de apuração, em que se começa a apuração da responsabilidade e você estabelece um contraditório. Nesse período anterior, teria o titular do dado o direito de ter acesso sobre o tratamento da informação? Porque é uma investigação que não tem natureza criminal. Ela é administrativa. Caberia alguma analogia, talvez, à Justiça do Trabalho? Pergunta, não sei. Mas, além, eu me lembro que, durante toda a discussão, existia um foco muito grande, um temor terrível do Estado, dizer assim, nossa, o consentimento, teremos que pedir consentimento para tudo? Não, o problema não é o consentimento. E é aí que está a questão bastante interessante. A questão maior para o Estado são as implicações do exercício dos direitos dos titulares. E mais interessante ainda, os direitos de acesso dos titulares. Já estavam previstos na lei, mas não com essa profundidade. Acesso ao tratamento, acesso a informações sobre o tratamento. E aí isso coloca em choque, por exemplo, com algumas questões relativas ao poder de polícia do Estado, mesmo que dentro de políticas públicas. Além disso, quais são os limites do Estado, no caso, na oposição ao exercício de tais direitos, nesses casos concretos? Teremos de ver caso a caso. Talvez, inclusive, haverá situações de judicialização e vamos em frente, como aconteceu com a Lei de Acesso à Informação. E aqui um ponto muito importante. Existe uma insuficiência, a meu ver, dos mecanismos legais para o exercício desses direitos face ao Estado. Por quê? Lei de Acesso à Informação é nacional. Lei do Processo Administrativo, federal. Habeas corpus, judicialização. Então, em termos administrativos, para o âmbito do poder público, você teria a possibilidade de regulamentação por cada ente sobre todo o exercício de direitos que não fossem os direitos de acesso. Isso me parece bastante problemático. A ANDP não tem competência, aparentemente, pelo menos por uma leitura que se faça rasa, digamos assim, das suas competências, para editar uma norma que diga respeito a procedimentos para todos os entes. Então, nós teríamos aí uma multiplicidade de processos. Além disso, e aí são as melhores partes, durante 7 anos trabalhando na implantação da Lei de Acesso à Informação, a gente nunca conseguiu colocar gestores preocupados para falar sobre privacidade por design. E é sempre uma grande oportunidade para falar sobre transparência por design.
Outra questão, a minimização de dados, né? Quando o poder público tem a necessidade de manter um conjunto grande como esse, de tutela sobre essas informações, é necessário, cada vez mais, ter ciência de quais os dados serão necessários, de fato, para cumprir com as finalidades. Então, talvez daqueles 70 milhões de dados dos seus usuários, talvez alguns não sejam necessários para a política pública efetiva. No âmbito do Poder Executivo Federal, e eu acho que no âmbito da maior parte das administrações estaduais, já se fala muito em melhoria de serviços como pressuposto da melhoria do Estado, da eficiência do Estado. E aí o que se tem feito é fazer os chamados censos de serviço, com avaliação de todos os tipos de informações que seriam necessárias para a execução daquela finalidade, daquele serviço. No entanto, nós temos custos altos de implementação, numa situação orçamentária que tampouco é boa. E economia, talvez até em médio prazo, com centralização de bases. O que eu quero dizer com centralização de bases? Imagina que hoje existem várias bases de dados relativos aos mesmos cidadãos, aos mesmos titulares, com informações totalmente distintas uma da outra. A necessidade de juntá-las ou organizá-las de uma forma mais adequada, com compartilhamento por meio de APIs e desenvolvimento de controles e registros de acesso, dentre outras coisas. Alguns pontos interessantes, por exemplo, quando se fala em controle de acesso e registros de acesso, como é que a gente consegue fazer ganhos de escala? No Brasil, a gente não consegue fazer grandes alterações normativas nacionais com facilidade. Mas os sistemas nacionais, e aí quando a gente fala em sistemas informatizados nacionais, eles têm criaram uma condição nova, que é a chamada legislação por sistema. O que é legislação por sistema? Não se cria uma norma obrigando procedimentos específicos de salvaguarda, por exemplo, mas se coloca todo mundo dentro de um sistema unificado, nacional, que já conte com essas salvaguardas. E aqui um último tema. Alguém conhece esse filme? Fahrenheit? Isso. O que acontece? Qual a implicação do disposto sobre eliminação da informação após exaurimento da sua finalidade precípua? Pensa em arquivos públicos. Quando se pensa em arquivos públicos, você fala em valor primário e valor secundário. A finalidade está diretamente relacionada ao valor primário. Esses são os documentos descartáveis. O valor permanente é o valor secundário, o valor histórico, o valor de prova. E a gente sabe que a história é construída por várias intimidades, ou pelo conjunto grande de informações privadas. Isso foi uma preocupação nossa, inclusive, no grupo de trabalho do Comitê Jurídico Interamericano, quando estavam discutindo os princípios para a proteção de dados. Infelizmente, até hoje, a questão não foi endereçada, mas isso aqui é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Bom, usei um pouquinho menos até do meu tempo, e eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigado. Obrigada, Marcos. Nós temos aí meia hora para debates, então eu queria abrir a oportunidade de as pessoas ou se manifestarem ou fazerem perguntas. Quem quiser, por favor, levanta a mão e o microfone vai até você. Por favor, quem for falar, se identifique, que é importante para a gente ter o registro. Ok. Oi, meu nome é Isabela. Sou advogada e eu tenho alguma vivência na área de TI. Eu sei que existe uma iniciativa dentro do governo federal, baseado num framework de arquitetura corporativa chamado FACIM, não sei se você conhece, que procura integrar e juntar todos os sistemas e tudo o que está rodando no CERPRO, para facilitar justamente todo o compartilhamento de informações dos cidadãos. Muito bom,
perfeito, e, ao mesmo tempo, a gente tem visto, ultimamente, notícias de vazamento de dados. Agora, a última que aconteceu foi no Equador, que quase todos os dados de todos os cidadãos foram expostos. E a gente ainda tem acompanhado aqui no Brasil a intenção do governo de privatizar a Serpro. Você poderia falar um pouco sobre isso, porque é muito preocupante. Mais duas perguntas para a gente agrupar e passar para a mesa, por favor. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu trabalho na empresa de consultoria Accenture. Semana passada eu tive num evento no Rio e teve uma pergunta de uma pessoa que eu achei particularmente bastante interessante e queria colocar para vocês. Ela trabalha numa empresa multinacional e ela é responsável exatamente pelo departamento de expatriados. E um dos itens para fazer a expatriação da pessoa, tendo em vista a segurança do Rio, é ter geolocalização nos celulares dos expatriados, em caso de sequestro, enfim. E a gente estava discutindo exatamente a relação se seria consentimento ou não, de que forma o empregado e o empregador estaria aí no equilíbrio da relação. Então, com base nos princípios, eu queria a opinião de vocês a respeito da base legal para esse caso específico. Oi, Vinícius, da Caixa Seguradora. Eu sou da equipe que está tocando o projeto de adequação lá na Caixa Seguradora, mas eu tenho uma dúvida sobre um evento que eu tive ontem com atuários, e uma pergunta que foi levantada por um dos atuários é um atuário que trabalha com entidades de previdência fechada. E ele falou uma situação que acho que eu quero aproveitar os painelistas, principalmente o Marcos, para falar um pouco de como ele enxerga que o governo ou as entidades públicas vão trabalhar nesse contexto. Ele falou que, muitas vezes, ele vai prestar um serviço de atuária para uma entidade de previdência fechada, numa prefeitura ou num órgão público, e, nas mudanças de administração, há muita perda de dados. O antigo administrador, prefeito, governador, ou o que seja, ele, muitas vezes, deleta propositalmente os dados antigos, e existe um conflito aí político relacionado ao aproveitamento do que foi feito com os dados na administração anterior. Queria que você falasse um pouco desse conflito, porque ele, como operador de um serviço atuarial, ele acaba sendo demandado para ter esses dados e fazer efetivamente o trabalho dele. Então, o novo administrador fala, você tem aí os dados antigos para a gente continuar o tratamento que precisa ser feito? Queria que você falasse um pouco dessa relação entre operador e controlador, nesse contexto em que o administrador, às vezes, não tem muito cuidado com o dado pessoal quando tem uma transferência de administração. Eu vou trazer a palavra agora para a mesa e depois a gente pega mais 3 perguntas. E queria só compartilhar com você a sua preocupação com relação a essa notícia de que se pensa em privatizar não só o Serpro, mas também a Dataprev, né? Então, em que medida, né, os nossos direitos e o quanto de vulnerabilidade cresce diante de um cenário como esse. Quem gostaria de fazer ponderações sobre acho que o Marcos pode começar pela pergunta dele, depois a gente... Bom, com relação à iniciativa de organização dos dados dispersos por milhares de bases de dados que nós temos no Poder Executivo Federal, eu imagino que seja algo, de fato, necessário e não temos outro caminho, certo? Diminuição de custos, confidencialidade, melhoria da informação, certo? Simplificação para o cidadão, que muitas vezes vai buscar um serviço público e precisa apresentar vários documentos várias vezes, então não precisa fazer várias entradas. Com relação especificamente ao Serpro, acho que nós temos 2 questões diferentes. Uma questão é a possível ou a discussão sobre privatização do Serpro e de outras empresas que prestem esse tipo de serviço para a administração pública federal e a manutenção da gestão dessas bases de dados nessas mesmas empresas, certo? Então, assim, a meu ver, não seria compatível essa manutenção, mas eu não teria como avançar mais nessa discussão dentro das minhas competências. Não sei se teria mais alguma discussão com relação a esse ponto, a passar? Ou posso avançar para o próximo? Pode passar para o próximo.
Com relação à gestão de informação, principalmente em municípios, né? Isso passa por uma outra questão bastante complicada no Brasil. Nós temos 5.570 municípios. Municípios, alguns que são muito menores do que um quarteirão aqui em São Paulo, né? Com maturidade de gestão variável, muito variável. Então, muitos não têm processo eletrônico, muitos não têm uma gestão de arquivos, e a gente, como órgão de controle que por muito tempo fiscalizou municípios, né, dentro da execução de recursos federais, a gente nota que, de uma gestão para outra, essas informações se perdem, inclusive informações privadas. Aqui nós temos dois grandes problemas. Eu acho que a gente está trabalhando num nível de LGPD quando a gente tem que começar a trabalhar num nível de gestão de arquivos no Brasil, né? Nós temos uma estrutura de gestão de arquivos, nós temos uma legislação de gestão de arquivos extremamente moderna, mas nós temos deficiências na sua implementação, certo? E, obviamente, na sua implementação é necessário trabalhar dentro de uma perspectiva de tanto privacy by design quanto transparency by design. O que a gente tem feito do ponto de vista da CGU, isso com o Arquivo Nacional. Recentemente, houve uma iniciativa no âmbito da Rede de Transparência e Acesso à Informação, que é uma rede ibero-americana, de desenvolvimento de um grupo de trabalho para que se criasse um modelo de maturidade em gestão de arquivos voltado para a transparência. Recentemente, no âmbito da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, se discutiu, ou se está já começando a discutir, a atualização desse mesmo modelo da Rede de Transparência para um modelo de gestão de arquivos para transparência e privacidade. A plataforma que a gente desenvolveu, ela é EAD, e a gente fez agora um acordo está trabalhando com o Arquivo Nacional para que isso seja disseminado por eles dentro do sistema de arquivos. Então, esse é o passo em que nós estamos. Mas, quando eu falei que a grande dificuldade é implementar a política, é porque, realmente, os desafios são muito grandes. Existem peculiaridades em cada situação. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, é uma situação totalmente diferente de, talvez, um município vizinho do interior, né? Então, bom, acho que seriam essas as contribuições. Muito rapidinho, pegando a questão do expatriado, esse é um tema interessante, porque, se você considerar que é um empregado dentro de uma relação ali de trabalho, essa situação, eu estou entendendo pelo caso, que existe um consentimento no sentido de que o empregado sabe que existe esse monitoramento dos dados de geolocalização no seu dispositivo. Em casos em que isso poderia ser implantado sem a ciência do funcionário, não só me parece algo assim, de difícil enquadramento, e acho que o legítimo interesse no artigo 10º, inciso 2º, que seria talvez um enquadramento ali possível, né, quando se fala proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem. Assim, sem dúvida, a questão desse controle beneficia o empregado no aspecto de segurança. Mas, de novo, né, a legítimo interesse passa por uma ponderação que vai além simplesmente da questão do benefício aqui colocado. Me parece que, por mais complexo que seja a dinâmica do consentimento, essa seria uma base de dados, especialmente dado todo o detalhamento e a granularidade que o dado de geolocalização representa, seria muito melhor reconduzido lá do que em bases de interesses legítimos. Mas só uma ressalva, talvez a discussão sobre requisito, ela seja, na verdade, a menos importante, porque, uma vez existindo esse tipo de monitoramento, acho que a gente joga a luz não na porta de entrada desse dado, mas sim nas medidas de salvaguarda no tratamento desses dados. Então, me preocupa saber quem tem acesso a esses dados dentro da empresa, como esse dado pode ser utilizado. Então, talvez, para o empregado, seja muito mais importante saber quais são as medidas de tratamento desse dado, né, e medidas de salvaguarda, do que, especificamente, a gente ficar esgrimando o requisito para tratamento na entrada. Mas, sem dúvida, é um caso super interessante. Em relação ainda a esse caso, a pergunta é bem interessante, de fato.
Acho que tem uma questão curiosa, quando a gente pega o conceito de consentimento no artigo 5º, e ele diz que, então, o consentimento é uma manifestação livre, informada, específica. E aí, a manifestação livre, que eu acho que é uma questão interessante de se pensar quando a gente fala de uma relação de trabalho, né? Então, em geral, e uma relação de trabalho, ela é, por definição, uma relação hierárquica. Isso já tem até o grupo de trabalho do artigo 29 também já tinha bastante estudo nesse sentido, era de que o consentimento ele realmente deve ser utilizado nas situações em que você consegue garantir minimamente essa liberdade. Então, nas relações de trabalho, muitas vezes pode ser mais seguro, é claro que tem que avaliar os detalhes do caso, mas pode ser mais seguro pensar em legítimo interesse, eventualmente até em alguma obrigação regulatória, acho que não é o caso nesse caso específico, mas muitas vezes você tem uma obrigação regulatória pesada, que recai também sobre o empregador. A discussão sobre legítimo interesse, sem dúvida nenhuma, que é o próprio exercício do controle daquela atividade. Então, em geral, essas outras bases também acho que podem ser utilizadas. De fato, eu concordo também com o CAF que, nesse caso, a gente não tem que olhar só é como se a gente tivesse um modelo, pelo menos com duas fases, né? A primeira fase das condições de legitimidade dos requisitos e a segunda fase é quais são os procedimentos que eu faço para garantir os direitos do titular. Então, acho que é importante também, de fato, avaliar quais são essas salvaguardas, se, de fato, há um procedimento de segurança que impeça aí um amplo acesso desse tipo de informação. Bom, adicionando só o ponto que a Laura e o CAF trouxeram, acho que, pensando nesse momento posterior, né, de desenho da governança dessa coleta, dado transparência, se há a possibilidade de dar a opção de não ter esse dado coletado, né, ao empregado, e outras opções de segurança, não sei, um carro blindado no Rio de Janeiro, ou também uma arquitetura que seja específica à prestação do trabalho, né, então só o percurso que ele faz de ida e volta do trabalho, ou apenas dias em que ele está trabalhando, né, que não seja uma coleta padrão de localização. Então, o desenho dessa coleta pode ser algo também que minimize os impactos, garantindo também a segurança dele no Rio de Janeiro. Nós temos aqui a pergunta do conselheiro Nivaldo Cleto, do Comitê Gestor da Internet. Depois eu vou passar para as perguntas. A Karen tem as perguntas dos participantes online. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou representante do setor empresarial, usuários da internet, e muito me preocupa essa imensa base de dados pessoais que existem nas juntas comerciais do Brasil, principalmente a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Qualquer cidadão pode entrar lá, pegar os meus dados, saber as empresas que eu participo, meu endereço, meu RG, isso são dados pessoais. Eu gostaria de saber se nessa nova lei vai obrigar o Estado a mudar essa postura, ou se eu assino um contrato, registro uma empresa, são milhões de empresas no Brasil, eu tenho que expor para a sociedade os meus dados pessoais. Me preocupa muito isso, que está muito escancarado. A responsabilidade que o governo tem para deixar público esses dados para qualquer cidadão. Tá? Por um lado é bom, por um outro lado eu fico preocupado que alguém possa utilizar esses dados para o mal. Tá? Essa eu queria saber a opinião da mesa sobre essa legislação quanto a isso. Karen. Obrigado. Oi, nós temos uma pergunta da Milena. Diante da informação que o legítimo interesse não se aplica a dados sensíveis, em caso de dados de localização, que a princípio não são sensíveis, mas pode se transmutarem nessa condição, por exemplo, quando uma pessoa passa a frequentar uma igreja, hospitais. Nesses casos, afasta-se a coleta da geolocalização com base em legítimo interesse? O conselheiro Percival tem uma pergunta também. Está chegando. Então, uma preocupação com relação, antes de definir as questões de legítimo interesse, as questões de quais dados eles são elegíveis para que se faça a coleta ou para que se faça algum tipo de intervenção, eu tenho basicamente duas preocupações. Uma é com a normatização, de uma forma geral,
porque é um grande pecado que a gente sempre acaba tentando normatizar a tecnologia, ou normatizar, obviamente que como não se tem bola de cristal, mesmo você podendo fazer previsões de futuro, mas eu sempre olho o momento atual, o estado da arte, e às vezes o estado da arte só nos mostra a ponta do iceberg, né? Então, o que teria na lei ou no processo de forma automática e sistemática para que se atualize esses entendimentos, ou seja, que se afaste cada vez mais. A gente está falando hoje de geolocalização, mas existem outros tipos de coleta que leva a resultados que a gente sequer consegue, hoje já está em curso, que a gente sequer consegue entender. Imagina o legislador colocar isso na lei. Tá? Eu acho que precisa ter um trabalho paralelo para ir apontando, né? E depois, essa questão da permissão, ela depende muito mais. Você não consegue negar ou permitir algo que você sequer entende, algo que é absolutamente abstrato e que sequer chegou. Então, como é que se faz também isso, essa tutela? Então, as pessoas que não são hipossuficientes em outras relações passam a ser absolutamente hipossuficientes quando se trata, depende do grau maior ou menor de profundidade dessa coleta. Então, como tratar a hipossuficiência, que não é mais relativa, às vezes passa a ser, inclusive, absoluta, né? E como fazer com que haja esse processo de melhoria contínua, essa retroalimentação com relação à legislação, para que a gente não fique regulando alguma coisa que já passou. Começando pela última pergunta, então, que está mais fresca, eu vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como, acho que é agnóstica e atemporal, né? Se pretende, pelo menos. Por isso que ela tem uma base principiológica muito forte. Acho que o papel dessa atualização, que pelo menos que a gente pretende, caberia muito à autoridade, né? À composição técnica e plural dessa autoridade para atualizá-la sempre conforme, a partir de entendimentos e interpretações, para justamente não acontecer essa normatização excessiva ou da tecnologia, ou de processos, ou de situações que fazem sentido hoje, mas daqui a 6 meses possam não fazer sentido. Então, eu vejo a autoridade como tendo esse papel fundamental. Sobre as juntas comerciais, eu acho que é o mesmo dilema que os sistemas de nome de domínio sofreram na adequação da GDPR, de adequar os seus registros, né, a revelar ou não o dado pessoal, mas há um pressuposto de interesse público na revelação daquelas informações, nas juntas comerciais, pelo menos. E acho que eu esqueci a outra pergunta. Bom, o CAF mostrou, né, os passos em que a gente pode utilizar para se valer do uso do interesse legítimo, que eu acho que não é algo estático. Sobretudo quando você faz os relatórios que vão atribuir o risco àquele tratamento, né? Eu acho que faz parte da análise de risco ao enquadrar um processamento no interesse legítimo, a possibilidade dele revelar ou não dados sensíveis. Então, acredito que isso é algo que vai estar dentro desse relatório, dessa análise de risco. Excelente, obrigada pelas excelentes perguntas. Começando, então, do legítimo interesse. De fato, se a gente for pensar em toda uma cadeia de tratamento de dados, é possível que, naquele primeiro momento da coleta daquele dado, aquele dado ainda não se enquadraria ainda como um dado sensível. E aí, talvez, nesse contexto inicial, você, de fato, vai tratar com as bases legais do artigo 7º. Tá? Isso é ao meu ver. A partir do momento em que você vai realizar outras ações, provavelmente, de tratamento, e a partir do momento em que se ficar claro quais outras informações sensíveis são reveladas ao longo do tratamento, você já vai precisar de outras, você já vai precisar de outras bases legais.
E aí já não vai mais poder usar o legítimo interesse como um elemento. Então, acho que tem esse processo contínuo, dinâmico, de avaliação das bases legais, acho que um pouco na linha do que a Marília colocou. O que eu acho importante só ressaltar nesse aspecto é que, de fato, a proteção que a gente tem em relação à não discriminação propiciada pelo fato de eu ter menos bases legais para o tratamento de dados sensíveis não é a única proteção da lei contra a discriminação. Ela é a proteção, digamos, mais objetiva e mais inicial. Eu retiro a base mais flexível que se tem, que é a do legítimo interesse, e digo, para esses dados sensíveis, eu não posso ter o legítimo interesse, por exemplo, tá certo? Não posso usar o legítimo interesse. Essa é uma proteção, digamos, mais objetiva e inicial. No entanto, para a lei, e aí eu acho que é uma grande inovação que a nossa lei traz, ela veda qualquer tipo de discriminação, independente de qual tipo de dado está sendo usado. Então, eu posso usar apenas dados pessoais, sem utilizar nenhum dado sensível, e o resultado final, por meio de uma decisão automatizada, por meio de algoritmo, inteligência artificial, o output ele pode ser discriminatório. Tá certo? E aí, nesse sentido, eu já vou ter uma vedação e um outro tipo de proteção que a lei me traz. Então, só para lembrar que, quando a gente pensa em proteção à não discriminação, eu acho que tem esses dois tipos de proteção. Uma mais imediata, que é a redução das bases legais, mas eu tenho uma vedação geral de não discriminar prevista na lei. Em relação a essa pergunta, em relação às duas outras perguntas dos conselheiros, acho que em relação às juntas, como todo o Estado e todo o aparato estatal, ele vai ter que rever, de fato, o seu tratamento com base nessas bases legais, com base em toda a lei. E, talvez, e principalmente, acho que a pergunta do senhor remete muito à ideia de rever com base nos princípios também. Então, de fato, se há um interesse público naquela revelação, acho que a questão que se coloca há um interesse público na revelação de todos aqueles dados ou apenas em parte deles? Então, acho que essa reflexão, à luz dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter que ser feita também na Junta e também em relação, na verdade, a todas as outras atividades estatais. Já em relação à pergunta da atualização, acho que isso é um tema muito candente. Eu acho que a gente tem dois nortes na lei, dois fundamentos na lei que buscam tratar dessa constante atualização, né? Ou dessa constante mudança que a gente vive, seja social, seja tecnológica. A primeira é o próprio caráter principiológico da lei, como muito bem colocado pela Marília, e o segundo é que a grande pergunta é quem vai especificar esse caráter principiológico. Por um lado, sim, a autoridade, mas, por outro, a gente tem, na nossa lei, isso está incipiente, mas precisa ser desenvolvido, a gente tem o princípio da responsabilização, que a gente chama, né, na verdade, chamado accountability. A gente tem inúmeras outras regras que a lei traz para que o próprio setor privado especifique, como, por exemplo, os códigos de conduta, os programas de governança. Então, ao meu ver, e os códigos de conduta podem, inclusive, ser homologados pela autoridade. Então, ao meu ver, hoje, com o avanço tecnológico, essa responsabilidade, aqui, de novo, conectando com a primeira palestra da manhã, essa responsabilidade, ela também já é dividida hoje, em parte, com o governo, em parte, com o próprio cidadão, mas grande parte dela hoje também é da própria empresa, das próprias empresas, que devem se organizar e interpretar essa lei. Então, eu acredito que, nesse sentido, com esse princípio da accountability, isso está em vários dispositivos da lei, essa é uma forma também de você manter atualizada, né, a legislação. Então, eu queria só fazer uma observação, com base no que você falou, e a Marília também, com a situação em que possa aparecer dados sensíveis no processo de tratamento desses dados. E você, no começo da sua fala, eu ia te perguntar, você disse que vocês passaram por um processo de classificação, de identificação dessas hipóteses todas e dos subprocessos nisso tudo, né? Se existe um processo de revisão constante ou normas que especifiquem como é que, tecnicamente, se definem os critérios para orientar esses processos, né? Porque eu suponho que sejam questões técnicas complexas, né, que custem muito, que tenham um custo significativo, mas que, por outro lado, justamente por situações como essa que foi colocada pela participante online, que elas demandam uma atualização e uma supervisão constante, né? E, para mim,
como usuária, fica difícil entender como é que isso de fato acontece e se isso de fato acontece. Eu vou passar para eles e depois eu devolvo a palavra para você. Então, muito rapidinho, para a gente não estourar o nosso tempo. Sobre a questão dos dados sensíveis, a gente tem um ponto na lei que não ajuda, que é a ideia de que a lei fala em relatórios de impacto na proteção de dados pessoais. E ela repete diversas vezes essa expressão, mas no caso específico do legítimo interesse, a gente tem um relatório em especial, esse assessment de existência de legítimo interesse ou não. Então, esse caso que foi mencionado na pergunta é um típico caso em que talvez o relatório, o assessment de legítimo interesse, a princípio pode não pegar, considerando que legítimo interesse está olhando justamente situações que não são dados sensíveis, mas um relatório de impacto à proteção de dados deveria buscar, deveria atingir. Então, acho que essa é uma típica situação em que, uma vez entendendo que o dado que não parecia ser sensível leva à identificação de dados sensíveis, você precisa mudar a sua chave de base de tratamento desse dado. E aí você pula para artigo 11. E, enfim, não apenas nesse caso, mas em vários outros, você vai encontrar situações diferentes para tratamento de dados. E aí, no artigo 11, quem sabe se encaixa em exercício regular de direitos dentro de um contrato, que é a hipótese do item D, ou até mesmo lá no item G, prevenção à fraude, garantia da segurança do titular dos dados. Então, enfim, existem outras chaves interpretativas importantes no artigo 11, e o dado transmudando teria que, enfim, atender a essa dinâmica. Gostaria de agradecer também ao operador da contagem do tempo aqui da palestra, que nos deu luz verde. Não sei se vocês sabem, nós temos um cronômetro aqui na frente que vai de verde, amarelo, vermelho. Nós já estávamos no amarelo, chegando ao vermelho, e a gente ganhou uma sobrevida. Não vou abusar. Só para dizer, pegando um pouco da pergunta do Percival, e o comentário da Flávia, a dinâmica entre CDC e LGPD é algo que a gente vai precisar prestar atenção. Olhando a experiência do que foi a entrada em vigor do Código Civil em 2002, diversos institutos previstos no Código Civil foram interpretados inicialmente através do viés do CDC, porque era assim que se fazia antes da existência desse dispositivo no Código Civil. Um exemplo que até é importante para a proteção de dados é boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva do CDC, que vinha sendo construída por décadas, já era uma boa-fé objetiva que levava em consideração um aspecto de vulnerabilidade. A boa-fé objetiva do 422 do Código Civil, do 187, do 113 do Código Civil, não leva em consideração vulnerabilidade. Isso não é da essência desses dispositivos. Então, eu acho que essa dinâmica de entender a experiência que o CDC que nos trouxe até aqui, e como a LGPD leva adiante a partir dessa experiência, com semelhanças e diferenças, é um desafio super importante para a gente entender. Estou pegando esse ponto, justamente porque o Percival falou sobre vulnerabilidade, e acho que isso é um aspecto importante para a gente entender a aplicação futura da LGPD. Bom, vou ser mais breve ainda, para poder... Não vou chegar no amarelo aqui. Não, com relação simplesmente à questão dos serviços notariais, né? Bom, ela é regrada, obviamente, por uma legislação específica que trata da publicidade dos atos, né, para a validade jurídica. Então, assim, se não me engano, lei 6.015/73. Então, tem um regime específico para isso. A LGPD ela traz algumas obrigações, a vinculação diretamente ao capítulo que trata de tratamento de dados no setor público, né? Me parece que é um pouco a discussão que eu, no início, estava levantando. É difícil comentar sobre a operacionalização de uma lei e como ela vai se relacionar diretamente com outras normas, sem que ela haja sido regulamentada. E mais, muitas vezes, depois de regulamentada, também é difícil, né? Como acontece com outras normas que acabam interagindo e criando obrigações, principalmente essa tensão entre publicidade e privacidade que a gente tem no setor público, né, que até hoje nos obrigam à análise do caso concreto. O que me parece, pela experiência pretérita, é que a gente, de fato, vai ter que avaliar o caso concreto, né, quais são as informações que, de fato, servem ao interesse público, seja e ao controle social, enfim,
e quais aquelas que não seriam necessárias, né? Novamente, ainda considerando algumas ponderações com relação àquelas pessoas jurídicas, por exemplo, que têm uma relação específica com o Estado, né? Bom, passo a palavra aqui, novamente, à moderadora. Bom, esse time que senta junto, né, uma vez por semana, rever os processos que a gente está fazendo de classificação. Então, sobretudo quando os engenheiros que estão desenhando o sistema, vamos dizer assim, o desenho técnico da adequação da lei, se deparam com alguma coisa que não fez sentido para eles, a gente volta e revê tudo. Por isso que é um processo lento, que às vezes, há um mês atrás, algo fez sentido, depois a gente passa a rever, olha novamente e consegue revalidar. Isso é documentado e aprovado, né, pelas gerências. Mas esse é o processo hoje de como a gente valida, por exemplo, as bases legais dentro de processos e subprocessos que existem de tratamento internamente. Mas é absolutamente manual e artesanal, é o que a gente está fazendo. É dinâmico, exatamente. Bom, o pessoal está vermelhinho aqui, mas nós ainda temos 20, 19, 18 segundos. Eu quero agradecer muitíssimo a audiência, quero agradecer muitíssimo a participação riquíssima dos nossos palestrantes, desejar um bom almoço para todos e voltem, de preferência sem sono, tomem café, porque depois do almoço dá um soninho, mas o que vem por ainda é muito bom. Muito obrigada a todos e até já. Obrigada.